Em 1935, um físico austríaco propôs um experimento que mudaria para sempre nossa compreensão do universo. Ele sugeriu colocar um gato dentro de uma caixa selada com um dispositivo mortal que poderia ser acionado por um evento quântico aleatório. De acordo com a interpretação predominante da mecânica quântica da época, até abrirmos essa caixa, o gato existiria em um estado simultâneo de vida e morte. Esse homem era Erwin Schrödinger, e seu famoso experimento mental não foi criado para torturar felinos, mas para expor o que ele considerava absurdo nas teorias quânticas de seu tempo. O que ele não imaginava é que seu paradoxo se tornaria um dos experimentos mentais mais famosos e perturbadores da história da ciência. A física quântica nasceu no início do século XX, quando cientistas perceberam que as partículas subatômicas não seguiam as regras da física clássica. No mundo quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, um fenômeno chamado superposição. Imagine uma moeda girando no ar. Até você olhar para ela, ela não está nem cara nem coroa, mas numa mistura dos dois estados. No momento em que você observa, a moeda decide em qual estado fixar-se. É bizarro, eu sei, mas é exatamente isso que acontece no mundo quântico. Schrödinger era um dos principais físicos de sua época, mas ficou incomodado com a interpretação de Copenhague, proposta por Niels Bohr e Werner Heisenberg. Essa interpretação sugeria que a realidade física não existe de forma definida até ser medida ou observada. Para mostrar como isso era absurdo quando aplicado ao nosso mundo cotidiano, Schrödinger bolou seu famoso experimento mental. O setup é simples e macabro. Um gato é colocado dentro de uma caixa totalmente isolada do ambiente externo. Junto com o gato há um frasco de veneno, um martelo suspenso, um contador Geiger e uma substância radioativa. Se o átomo radioativo decair durante a hora seguinte, algo que tem 50% de chance de acontecer, o contador Geiger detectará a radiação, acionando o martelo que quebrará o frasco de veneno, matando o gato. Se o átomo não decair, o gato permanecerá vivo. Segundo a interpretação de Copenhague, até abrirmos a caixa e observarmos o sistema, o átomo radioativo existiria em um estado de superposição, simultaneamente decaído e não decaído. E como o destino do gato está diretamente ligado ao estado do átomo, o felino também existiria em uma superposição de estados, vivo e morto ao mesmo tempo. Só quando abrimos a caixa é que o sistema escolhe um resultado, e o gato se torna definitivamente vivo ou morto. Obviamente, Schrödinger achava essa conclusão absurda. Para ele, era inconcebível que um ser vivo existisse em um estado indeterminado, simultaneamente vivo e morto. Seu objetivo era mostrar que a interpretação de Copenhague, quando aplicada a objetos macroscópicos, levava a conclusões ridículas. O experimento do gato era uma crítica, não uma defesa dessa interpretação. Mas o que poucos esperavam é que, quase um século depois, o paradoxo continuaria provocando debates acalorados entre físicos, filósofos e entusiastas da ciência. Isso porque, apesar de seu aspecto contraintuitivo, os princípios da física quântica têm sido confirmados por inúmeros experimentos reais. Não com gatos, felizmente, mas com partículas subatômicas e, mais recentemente, até com moléculas cada vez maiores. Um desses experimentos é o famoso experimento da dupla fenda, no qual partículas como elétrons ou fótons são disparadas, uma de cada vez, em direção a uma barreira com duas fendas. Surpreendentemente, cada partícula parece passar por ambas as fendas simultaneamente, criando um padrão de interferência do outro lado. Mas se tentarmos observar por qual fenda a partícula realmente passa, o padrão desaparece. É como se a partícula soubesse que está sendo observada e mudasse seu comportamento. Em 2019, físicos da Universidade de Glasgow conseguiram fotografar esse fenômeno pela primeira vez, capturando imagens de partículas de luz existindo em estados emaranhados. O resultado? Confirmação visual de que partículas podem realmente existir em dois estados simultaneamente. A realidade quântica parece ser tão estranha quanto Bohr e Heisenberg sugeriram. Mas ainda há um abismo entre o comportamento quântico das partículas subatômicas e objetos macroscópicos como gatos. Então, por que o paradoxo de Schrödinger continua relevante? Porque ele aponta para uma questão fundamental.
Onde exatamente está a linha entre o mundo quântico e o mundo clássico? Em outras palavras, por que as regras quânticas parecem não se aplicar ao nosso mundo cotidiano? Uma explicação popular para esse problema é a descoerência quântica. Quando um sistema quântico interage com seu ambiente, ele rapidamente perde sua capacidade de manter superposições. É como se o ambiente estivesse constantemente observando o sistema, forçando-o a escolher um estado definido. Quanto maior e mais complexo o sistema, mais difícil é mantê-lo isolado do ambiente e mais rápido ocorre a descoerência. Por isso, não vemos gatos nem pessoas em estados de superposição. Eles são sistemas grandes demais, com bilhões de partículas interagindo constantemente com o ambiente. Mas isso não encerra o debate. Alguns físicos, como Hugh Everett III, propuseram interpretações alternativas, como a teoria dos múltiplos mundos. Segundo essa teoria, cada vez que um sistema quântico é observado, o universo se divide em múltiplas versões, uma para cada resultado possível. Em uma versão do universo, o gato está vivo, em outra, morto. Não haveria colapso da função de onda nem papel especial para o observador. Todas as possibilidades se realizariam em universos paralelos. Outros, como o físico Roger Penrose, sugerem que a gravidade pode desempenhar um papel crucial nessa transição entre o mundo quântico e clássico. Sua teoria propõe que superposições quânticas em sistemas massivos criam distorções no espaço-tempo que eventualmente forçam o sistema a escolher um estado definido. Se estiver correta, essa teoria poderia explicar por que não observamos superposições em objetos macroscópicos. E não é só a física teórica que se beneficia desse debate. A computação quântica, uma das áreas mais promissoras da tecnologia contemporânea, baseia-se diretamente nos princípios de superposição e emaranhamento quântico. Em vez de bits clássicos, que podem ser apenas 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits, que podem existir em superposições desses estados. Isso permite que realizem certos cálculos de forma exponencialmente mais rápida que computadores convencionais. Empresas como Google, IBM e D-Wave já desenvolveram protótipos de computadores quânticos. Em 2019, o Google anunciou ter alcançado a supremacia quântica, realizando em minutos um cálculo que levaria milhares de anos no supercomputador mais potente do mundo. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais dessa tecnologia, seu potencial é enorme, desde a simulação de moléculas complexas para o desenvolvimento de novos medicamentos até a quebra de sistemas de criptografia atuais. Além da computação, outras tecnologias emergentes como a criptografia quântica já estão em uso, oferecendo métodos teoricamente invioláveis para a comunicação segura. Essas aplicações práticas mostram que, longe de ser apenas um quebra-cabeça filosófico, a mecânica quântica tem implicações concretas em nosso mundo. Mas voltando à questão central, a realidade depende realmente do observador? A resposta curta é: depende da interpretação da mecânica quântica que você adota. A interpretação de Copenhague que incomodava tanto Schrödinger sugere que sim, o ato de observação desempenha um papel fundamental na determinação da realidade física. Já interpretações como a dos múltiplos mundos negam qualquer papel especial para o observador. O que é fascinante é que todas essas interpretações são matematicamente equivalentes. Elas fazem exatamente as mesmas previsões para os resultados experimentais. A escolha entre elas é mais filosófica do que científica, ao menos até que surjam experimentos capazes de distingui-las. Alguns filósofos e físicos têm ido além, sugerindo que a consciência do observador pode desempenhar um papel fundamental no colapso da função de onda. Essa visão, conhecida como consciência causa colapso, foi defendida por físicos como Eugene Wigner e John Wheeler. Segundo eles, é a mente consciente do observador que força o sistema quântico a escolher um estado definido. Essa interpretação levanta questões profundas sobre a relação entre mente e matéria, aproximando a física da filosofia e até da espiritualidade. No entanto, a maioria dos físicos contemporâneos rejeita essa visão, considerando-a desnecessariamente mística. Para eles, não é a consciência do observador que importa, mas o processo físico da medição em si, que inevitavelmente perturba o sistema quântico.
Em 2022, pesquisadores conseguiram criar um estado de superposição quântica com um objeto visível a olho nu, uma membrana vibratória microscópica. Embora ainda estejamos longe de colocar gatos em superposição, experimentos como esse continuam empurrando os limites do que sabemos sobre a transição entre os mundos quântico e clássico. E não são apenas os físicos que se interessam por essas questões. O paradoxo do gato de Schrödinger penetrou profundamente na cultura popular, aparecendo em séries como The Big Bang Theory, filmes como Coherence e até em músicas. Tornou-se uma metáfora para situações de incerteza ou estados ambíguos em geral. Quando alguém diz que algo está como o gato de Schrödinger, geralmente quer dizer que existe em um estado indefinido até que mais informações estejam disponíveis. O que começou como uma crítica bem-humorada a uma interpretação da física quântica acabou se tornando um dos experimentos mentais mais duradouros e influentes da história da ciência. O gato imaginário de Schrödinger, simultaneamente vivo e morto em sua caixa fechada, continua a nos desafiar a repensar nossas noções mais básicas sobre a realidade. E talvez o mais irônico é que Schrödinger, que criou o paradoxo para ridicularizar a interpretação de Copenhague, acabou contribuindo para popularizá-la. Seu gato hipotético se tornou o símbolo de tudo o que há de estranho e contra-intuitivo na mecânica quântica. Exatamente o que ele queria criticar. Então, a realidade depende realmente do observador? A resposta honesta é que ainda não sabemos com certeza. Mas o que sabemos é que o mundo microscópico das partículas subatômicas não funciona como o nosso mundo cotidiano, e que essa estranheza quântica tem profundas implicações filosóficas e práticas. Por enquanto, o gato de Schrödinger continua a nos encarar de dentro de sua caixa hipotética, desafiando nossas intuições mais básicas sobre como o universo funciona. E talvez seja exatamente por isso que esse paradoxo continua relevante quase 90 anos depois de sua criação. Porque nos lembra que, por baixo da aparente solidez e previsibilidade do mundo cotidiano, existe um universo de possibilidades e mistérios que mal começamos a compreender. A física quântica nos ensina uma lição poderosa, que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que nossos sentidos e intuições nos levam a crer. E que, paradoxalmente, quanto mais aprendemos sobre o universo, mais misteriosas se tornam algumas de suas características fundamentais. Quem diria que um experimento mental envolvendo um gato imaginário em uma situação hipotética poderia nos levar a questionar a própria natureza da realidade? É por isso que a ciência é tão fascinante, porque nos permite vislumbrar as engrenagens do universo e descobrir que são muito mais complexas e misteriosas do que jamais poderíamos imaginar. E se você ficou impressionado com essa jornada pelo mundo quântico e o paradoxo do gato de Schrödinger, não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe esse vídeo com amigos que também se interessam por esses mistérios do universo. Deixe seu comentário dizendo o que achou mais surpreendente sobre a física quântica. Curta este vídeo para apoiar nosso trabalho e não se esqueça de seguir nosso canal para mais conteúdos que vão expandir sua mente e desafiar suas percepções. A realidade pode depender ou não do observador, mas uma coisa é certa: quanto mais observadores tivermos nessa jornada de descoberta, mais rica será a nossa compreensão coletiva do universo. Até o próximo vídeo.